Hoje vou começar com uma confissão um pouco estranha, talvez. Vou falar de suicídio durante os próximos 20 a 30 minutos. E a minha intenção aqui não é deixar-vos tristes, é deixar-vos surpreendidos, porque o que vou contar é provavelmente a ideia mais radical que a sociologia já produziu e tem mais de 130 anos. Em 1897, um francês chamado Émile Durkheim publicou um livro chamado O Suicídio. E a tese central deste livro é esta: o ato que parece o mais privado, o mais íntimo, o mais só meu, de toda a existência humana, decidir acabar com a própria vida, obedece a leis sociais. Não leis no sentido jurídico, leis no sentido de regularidades, de padrões, de coisas que se repetem com uma precisão quase matemática, ano após ano, país após país. E isto não é uma curiosidade histórica, é o momento fundador. É o momento em que a sociologia deixa de ser uma conversa de café com pretensões científicas e se torna de facto uma ciência. E para entender porquê, temos de recuar um pouco mais. Não ao suicídio, mas à própria pergunta, que é, para Durkheim, um facto social. Imaginem que vos pergunto: o que é que vos faz dizer bom dia quando entram numa sala? O que é que vos faz comer com garfo e faca e não com as mãos? O que é que vos faz sentir um desconforto físico real quando alguém passa à vossa frente numa fila? A resposta mais fácil é porque é assim que se faz. Mas Durkheim quer que nós paremos nessa frase. Assim como se faz, onde é que isso está escrito? Quem é que decidiu? Nós não nascemos a saber isto. Ninguém nos entregou um manual. E, no entanto, isto governa-nos com uma força absoluta. Tão absoluta que na maior parte do tempo nem sequer damos por ela. Durkheim chama isto um facto social. Um modo de pensar, de sentir e de agir que existe fora dos indivíduos. Não está dentro da nossa cabeça, está na sociedade e que ao mesmo tempo exerce sobre cada um de nós um poder coercivo. Ok, coercivo é uma palavra forte, eu sei, mas pensem assim: a coerção só se torna visível quando alguém a desrespeita. Se eu passar a fila, sinto a reprovação dos outros. Se eu cometer um crime, há uma pena. Mas no dia a dia, a coerção é invisível, precisamente porque já a interiorizamos. Já não precisamos que ninguém nos diga: tens de dizer bom dia. Nós queremos dizer bom dia. Sentimos isso como nosso. E é exatamente aí que está o truque. A sociedade é tão eficaz a moldar-nos que a sua presença desaparece. E o que era imposto de fora passa a parecer que vem de dentro. Ora, se Durkheim quer mostrar que existem factos sociais, coisas exteriores ao indivíduo, que explicam o comportamento dos indivíduos, ele precisa de um exemplo à prova de bala. E qual é o candidato mais difícil possível? Aquele em que toda a gente instintivamente diria: isto é só do indivíduo, isto não tem nada a ver com a sociedade. O suicídio. Se Durkheim conseguir mostrar que até isto obedece a leis sociais, então não há mais nada a discutir. E aqui está o que torna este livro um clássico absoluto. Não pela conclusão, mas pelo método. Durkheim não está interessado em explicar porque é que o Sr. A se matou. Isso, ele diz, pertence ao médico, ao psicólogo, ao padre, à biografia individual. O que interessa a Durkheim é outra pergunta, completamente diferente. Porquê que a taxa de suicídios, não o número absoluto, a taxa, a proporção, varia de forma estável entre grupos diferentes e mantém-se estável durante anos? Ele vai aos registros oficiais de vários países europeus
e encontra padrões que se repetem com obsessiva regularidade. Os protestantes matam-se mais do que os católicos. Os homens matam-se mais do que as mulheres. As taxas sobem em períodos de crise económica e descem em tempos de guerra. Espera aqui um segundo. Isto é contraintuitivo. Em tempo de guerra, as taxas de suicídio descem. Porque haveria a guerra, com toda a sua morte, sofrimento, destruição, de fazer com que as pessoas se matem menos? A resposta de Durkheim é a chave de tudo. A guerra integra. De repente, toda a sociedade está unida por uma causa comum, por um inimigo comum, por uma identidade coletiva muito forte. E essa integração, esse sentimento de pertencer a algo maior do que nós, protege contra o suicídio. Se fosse só uma soma de tragédias individuais e desconectadas, estes padrões não deveriam existir. Não deveria haver uma taxa estável de coisa nenhuma. Devia ser ruído, caos, imprevisibilidade. Mas não é. Há regularidade. E onde há regularidade, há uma causa social. Durkheim identifica duas grandes forças que ligam o indivíduo à sociedade. A primeira é a integração social. É o grau em que estamos ligados a algo que nos transcende. Uma família, uma religião, uma comunidade, uma causa. Os religiosos matam-se menos do que os ateus. Os casados matam-se menos do que os solteiros. Porquê? Porque pertencer a algo dá-nos uma razão para continuar que não depende só de nós. E por isso não desmorona quando a nossa vida pessoal corre mal. A segunda é a regulação social. É o grau em que a sociedade calibra os nossos desejos, as nossas expectativas, o nosso lugar real no mundo. Quando a regulação funciona, há uma espécie de harmonia entre o que desejamos e o que realisticamente podemos alcançar. As nossas ambições fazem sentido para a nossa posição. E agora vem a parte elegante. Cada uma destas forças pode falhar de duas maneiras: por defeito ou por excesso. 4 combinações, 4 tipos de suicídio. Suicídio egoísta. Falta de integração. É o indivíduo desligado, isolado, sem nada que o transcenda. Para Durkheim, este é o suicídio típico da modernidade. A sociedade industrial individualizou-nos, separa-nos das comunidades tradicionais e deixa-nos a sós com as nossas próprias razões para viver, que sozinhas muitas vezes não bastam. Suicídio altruísta, o oposto. Excesso de integração. O indivíduo está tão absorvido por um grupo que perde a sua autonomia. Já não é uma pessoa. É, sim, uma extensão do grupo. O exemplo de Durkheim é o general que se mata depois de uma derrota, porque se confunde completamente com o exército, com a pátria. É típico de sociedades arcaicas, onde a consciência coletiva esmaga a individual. Hoje, este tipo de suicídio é residual. Embora qualquer pessoa que pense em certas dinâmicas de grupo extremo reconheça esta lógica. Suicídio anómico. Falta de regulação. Anomia significa literalmente falta de normas. Acontece quando a posição social de alguém muda demasiado depressa, para baixo ou para cima, e as expectativas deixam de corresponder à realidade. E aqui Durkheim tem uma observação que ainda hoje nos choca. Não está associado apenas à ruína, também está associado ao enriquecimento súbito. Ganhar o Euromilhões pode ser estatisticamente tão desestabilizador como entrar em falência, porque em ambos os casos a pessoa perde o quadro de referência que regulava os seus desejos. E por último, o suicídio fatalista, o oposto do anómico. Excesso de regulação, opressão sem perspectiva de futuro. Durkheim menciona-o quase de passagem, numa nota de rodapé, e admite que é, sobretudo, um tipo lógico, teoricamente coerente, mas difícil de encontrar empiricamente nos dados que ele tinha. Vale a pena conhecê-lo
mas não foi onde ele concentrou a sua análise. Mas vamos a um nível mais profundo. Por que é que Durkheim diz que o suicídio egoísta e o anómico são especificamente modernos? A resposta está em outro livro dele, mais antigo, A Divisão do Trabalho Social, de 1893. E é, para mim, a parte mais interessante de todo o edifício teórico. Durkheim olha para as sociedades tradicionais e vê o que chama solidariedade mecânica. Numa aldeia pré-industrial, quase todos fazem a mesma coisa: agricultura. Partilham a mesma religião, os mesmos costumes, a mesma visão do mundo. A coesão vem da semelhança. Todos pensam, sentem e agem de formas muito parecidas. E a comunidade reage com força. Repressivamente, diz Durkheim, contra quem se desvia. Há pouco espaço para a individualidade, mas há uma enorme clareza normativa. Todos sabem exatamente o que se espera deles. Com a industrialização, isto colapsa. Surge a divisão do trabalho. Cada pessoa faz uma coisa diferente, especializada. Um é médico, outro é professor, outro é engenheiro. E aqui Durkheim faz algo que o distingue de muitos pensadores do seu tempo. Ele não acha que isso seja, no fundo, uma catástrofe. Ele acha que está a emergir um novo tipo de coesão, a solidariedade orgânica, baseada não na semelhança, mas na interdependência. Precisamos um dos outros precisamente porque somos diferentes. Nós, neste momento, não produzimos a comida que comemos, nem a roupa que vestimos, nem a eletricidade que usamos. Dependemos de uma cadeia gigantesca de pessoas que nunca conhecemos. Isso, para Durkheim, é também uma forma de solidariedade, só que invisível, distribuída, sem o calor da proximidade. O problema é a velocidade da transição. Durkheim estava genuinamente otimista quanto ao destino, mas alertava que se a mudança ocorresse demasiado rápido, as normas antigas desfazem-se antes das novas estarem consolidadas. E é esse vazio, esse intervalo entre um sistema normativo que já não funciona e outro que ainda não existe, ele chama anomia. Ou seja, a anomia não é um defeito acidental da modernidade. É um risco estrutural, inscrito na própria velocidade da transformação social moderna. E é por isso que o suicídio anómico, para Durkheim, é o suicídio do nosso tempo. E com isto chegamos à ideia mais perturbadora de todas: o desvio, incluindo o suicídio. O desvio é um fenómeno normal. Normal não quer dizer desejável nem bom. Quer dizer esperado, estrutural, parte do funcionamento de qualquer sociedade. Tal como a fricção é parte do funcionamento de qualquer motor. Uma sociedade sem desvio nenhum não seria perfeita. Seria, sim, estática, morta, incapaz de mudar. E isto é uma ruptura total com as explicações que existiam antes de Durkheim. Explicações individualistas, biológicas, morais, que procuravam no indivíduo desviante uma falha, uma doença, um defeito de caráter. Durkheim diz: parem de olhar para o indivíduo, olhem para a sociedade. A taxa de suicídio não nos diz nada sobre a fraqueza moral de quem se matou. Diz-nos algo sobre o estado de integração e de regulação da sociedade em que isso acontece. Claro que podemos fazer hoje em dia uma pergunta óbvia: mas isto ainda serve? Ou é só uma curiosidade de arquivo do século XIX? Bom, vou dar-vos alguns dados, reais, recentes, e deixar-vos a pensar. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde divulgou, em 2025, que a solidão e o isolamento social estão associados a mais de 800 mil mortes por ano. A solidão afeta 1 em cada 6 pessoas no mundo. Entre os 13 e os 29 anos, entre 17% e 21% das pessoas relatam sentir-se sós, com as taxas mais altas entre os adolescentes. Se Durkheim estivesse vivo, acho que reconheceria isto imediatamente.
é a integração social a falhar, em larga escala, e a fazê-lo de forma estatisticamente visível, exatamente o tipo de padrão que ele procurava. Segundo, a saúde mental dos jovens europeus. A Organização Mundial de Saúde aponta isolamento social, o impacto prolongado da pandemia, conflitos geopolíticos e instabilidade económica como fatores no agravamento do bem-estar juvenil. Reparem na lista. Não são fatores individuais, são condições sociais. É a regulação e a integração social a sofrerem pressão simultânea. Terceiro, e aqui tenho de ser honesta, porque a ciência não é só confirmar o que já queremos acreditar. Há dados que complicam Durkheim. Pesquisas recentes em populações específicas mostram que em alguns contextos são os casados, não os solteiros, que apresentam taxas de suicídio mais elevadas, ao contrário do que Durkheim previa para a sua época. Isto não invalida a teoria, mas mostra que a relação entre integração e proteção não é fixa, é histórica. O que protegia em 1897 pode não proteger do mesmo modo agora. As formas de integração mudaram e a própria instituição do casamento, hoje, já não é o mesmo facto social que era há 130 anos. Quarto, e este é talvez o mais durkheimiano de todos em Portugal. As taxas mais elevadas de suicídio continuam a observar-se entre homens com 65 ou mais anos, residentes no interior e no sul do país, sobretudo em zonas rurais. Não é o perfil que a intuição popular esperaria. Não são os jovens urbanos sob pressão das redes sociais, embora esses também sejam um problema crescente. São homens mais velhos, em zonas com populações envelhecidas, isoladas, onde as redes sociais tradicionais, a aldeia, a vizinhança, a paróquia, se desfizeram sem que nada as substituísse. Isto é quase um manual de suicídio egoísta e anómico ao mesmo tempo. Perda de integração e perda de quadro normativo que dava sentido a uma vida específica naquele lugar específico. Durkheim escreveu o suicídio para provar que a sociologia era uma ciência. E conseguiu. Mas deixou-nos também algo mais importante. Deixou-nos um modo de olhar. Da próxima vez que ouvirem uma notícia sobre suicídio, sobre solidão, sobre a crise de saúde mental dos jovens, tentem não pensar apenas que tristeza, aquela pessoa devia ter pedido ajuda. Pensem também que integração falhou, que regulação desapareceu, que normas se desfizeram sem que outras as substituíssem. Não é para tirar a responsabilidade de ninguém, é para perceber que, por trás de cada tragédia individual, há quase sempre uma estrutura social a operar, silenciosa, invisível e absolutamente real. Até ao próximo episódio. Campos aberto, entra sem bater. O saber aqui não faz doer. Teorias que vais querer guardar e humor que não podes evitar. Sociologia, economia e mais, explicadas para humanos reais. Se achaste que era complicado é porque ainda não tinha chegado.